Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Neste dia, mais um dia maravilhoso que o Senhor prepara para nós, para a reflexão da nossa alma, da nossa vida. O Senhor prepara a palavra que se encontra em São Marcos, capítulo 6, verso 45, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aleluia. Esta palavra veio ao meu coração no dia de hoje, dizendo que Jesus, ele confia nos seus discípulos e pede para os seus discípulos: pode ir na minha frente. Eles dão uma ordem para os seus discípulos porque ele confiava nos seus discípulos. Pode ir na minha frente, porque eu vou ainda despedir a multidão. E tendo despedido aquela multidão, Jesus ele sobe para o monte para orar. E de repente ele começa a observar que quando os seus discípulos estão remando, já estão lá no meio do mar, começa a lhe vir um vento muito contrário. E de repente os seus discípulos começam a ficar um pouco apavorados. E Jesus, vendo aquela situação, de repente ele começa a andar sobre o mar. E quando os discípulos começam a enxergar aquela cena de Jesus andando sobre as águas, grande começa a ficar mais ainda o desespero deles. Começaram a gritar, achando ser um fantasma. Mas Jesus olha para eles e diz: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus sobe naquele barco para estar com eles. E quando Jesus sobe naquele barco para estar com eles, o vento cessa. E de repente os seus discípulos ficam atônitos, ficam sem palavras, sem saber o que dizer. Porque eles tinham visto um grande milagre que Jesus havia feito. A multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Eles já tinham presenciado aquele milagre. Então, ou seja, para Jesus acalmar aquele vento, aquela tempestade, não era nada. Mas os seus corações ainda estavam endurecidos. Eles não tinham entendido a proporção ainda daquele milagre. O que o Senhor está falando para mim e para você no dia de hoje? Que muitas vezes o Senhor Deus tem já feito tanta obra, tantas maravilhas na sua vida e na minha vida, mas de repente surge uma dificuldade
na minha e na tua vida. E nós só conseguimos enxergar aquela dificuldade, nós não vemos mais nada. Nós não conseguimos ver os outros milagres que Deus operou. E que Ele tem poder para mudar qualquer situação. E a gente se prende naquele problema, naquela dificuldade que estamos vivendo e começamos a ficar apavorados. Não conseguimos entender que Jesus tem poder para chegar e mudar a história, e acalmar o vento. E acalmar a tempestade. E a gente começa a vivenciar como os discípulos. E muitas vezes Jesus chega e nós não conseguimos entender que é Jesus que está chegando, que é Jesus que está vindo ao nosso encontro. E nós fazemos que nem os discípulos, começamos a se apavorar, começamos a gritar. E quando Jesus opera um milagre, nós ainda ficamos atônitos, ficamos parados sem entender. E como assim? Sabe por que nós ficamos dessa forma? Porque nós não compreendemos os milagres que Deus tinha feito lá atrás por nossas vidas. Nosso coração vai endurecido. Por quê? Porque o ser humano em si, dentro de si, dentro do seu coração, muitas vezes predomina a insegurança, predomina a ingratidão. Nós não agradecemos o que foi feito lá atrás e vivenciamos só o hoje, o agora, a situação do agora. Mas hoje Deus te convida e convida a minha vida para que nós venhamos entender os propósitos que Ele tem para conosco, porque Ele diz para mim e para você, como Ele diz para os discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temais, eu estou com você, você não está nessa luta sozinha não, você não entrou neste problema, nessa dificuldade, você não está sozinha. Não temais, você não está sozinho, sou eu acalmo este vento, a hora que eu quero eu acalmo este vento, eu só permiti este vento para que você entendesse que eu sou Deus de milagre, que eu ainda faço milagres, que eu ainda opero na terra, que eu ainda tenho poder de mudar situação, que eu ainda tenho poder de trazer uma nova história, um novo tempo para a sua vida. Só precisa de você crer, de confiar e acreditar. Porque o Senhor nos diz nesta manhã, neste dia, que há muitas vezes, há muitos momentos que nós parece que esquecemos ou deixamos de vivenciar e acreditar que ainda Deus faz milagres, que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. E o Senhor te pergunta: você ainda acredita em milagres? Ou como está o seu coração? Ou você acha que Deus não tem mais poder para operar milagres, para fazer maravilhas na tua vida ou na minha vida? Só basta você crer. Tirar a dureza do teu coração, como os discípulos aqui. Antes os corações deles estavam endurecidos. Precisou Deus permitir aquele vento, aquela tempestade, para que eles enxergassem a grandeza de Deus na vida deles. Ei, de repente Deus tem permitido essa situação na minha e na tua vida para que nós venhamos enxergar a grandeza dele, para que nós venhamos enxergar que ele ainda pode mudar a história. Aleluia. Eu quero orar com você neste momento, para que o Senhor venha nos ensinar. Para que o Senhor, como está nos ensinando, nós venhamos colocar a prática de crer que Ele ainda é um Deus que pode fazer milagres. Senhor Deus Pai, de amor, de glória, de misericórdia, Deus de milagres, Deus de promessa, Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, eu me lanço diante da Tua presença para pedir a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia no dia de hoje, Senhor.
Meu Deus, para que nós venhamos, Senhor, ter essa convicção, Senhor, tira toda a dureza do nosso coração. Que nós venhamos entender que Tu és um Deus que faz milagres, que esta situação que vivenciamos hoje, que vivenciamos agora, não é para perecermos, mas é para que Tu esteja nos ensinando que Tu és um Deus que age como Tu queres, da maneira que Tu queres. Senhor, entra no lar, entra na casa, entra na família, entra no bairro, entra na cidade. Deste meu irmão, essa minha irmã, este meu amigo, minha amiga que ora comigo neste momento. Senhor, nos ensina a termos um coração, a entendermos a Tua vontade, os Teus milagres na nossa vida e crer ainda que Tu és um Deus que não mudou. Que Tu és um Deus que ainda, Senhor, tem poder de mudar a história, mudar a situação e fazer milagres, Jesus. Ah, Senhor, eu creio no Teu agir e no Teu operar, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por mostrar esta palavra desta forma na minha vida no dia de hoje, Senhor. Oh, Pai, tira toda a dureza do nosso coração, Senhor, e que nós vamos entender como o Senhor nos diz, tem de bom ânimo. Sou eu, não temais, porque o grande eu sou, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, ele não mudou, ele está conosco. Oh Senhor, eu te agradeço, eu te exalto e te bendigo por esta palavra no dia de hoje sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida deste meu irmão, Pai. Obrigado, Senhor. Continua conosco. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que Deus seja louvado na tua vida. Receba a bênção do Senhor e que você entenda, neste dia, que o Senhor disse para você: não temas, porque eu ainda tenho poder de mudar a história. Que Deus abençoe a tua vida, que a graça de Deus Pai e o doce Espírito Santo de Deus esteja convosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Graças a Deus. Amém. Tenha uma semana vitoriosa debaixo da graça. Operando Deus, quem impedirá? Amém? Deus os abençoe.